Os anos de 2017 e 2018 foram anos muito importantes para mim. Eu me lembro que foi um tempo em que eu estava a passar por um processo de transformação, né? Para muitos que me conhecem, provavelmente saibam dessa história, mas para os que não me conhecem, e eu acredito que são muitos, foi o momento que eu estava, nesse caso, a passar dessa transformação espiritual, porque foi o momento em que eu estava nesse processo de conversão, né, para o cristianismo. E eu, como tenho um hábito, que eu não sei se é bom ou péssimo, de gravar as coisas, ou seja, de expressar as coisas, né, através da música, eu compus várias músicas e uma dessas músicas era uma que se intitulava Saber Esperar. E essa música, na altura, quando eu compus, o maior objetivo era utilizar essa música como motivação, né? Ela é uma espécie de música motivacional, mas ao mesmo tempo também ela é uma chamada de atenção. Então, basicamente, eu fiz a música e eu publiquei ela e sempre com a ideia de que a música seria uma música motivacional, né, nesse caso, para outras pessoas, né? E por isso é que ela se chama Saber Esperar. Mas o que esse vídeo tem a ver com essa música, Saber Esperar? Porque eu passei recentemente, né? Aconteceu uma situação comigo que me fez lembrar novamente a necessidade de realmente saber esperar. Primeiro é que eu chamo essa música profética, né? Eu chamo ela profética, é uma música que sempre que eu estou em momentos assim de muita confusão, momentos que talvez eu me sinta muito ansioso, sempre que eu me sinto com pressa de fazer as coisas, que eu começo a perder a esperança, eu basicamente ouço essa música e ao ouvir a música eu canto para mim mesmo Saber Esperar. Quem não ouviu ainda a música, quem não sabe, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição para vocês ouvirem e provavelmente vão ter um pouco mais de contexto, né, do que eu estou a falar. E por que eu chamo ela profética? É porque essa música ela tem me acompanhado desde o ano então 2017, 2018 por aí até hoje. Ela tem me acompanhado e hoje, no momento em que eu estou a gravar esse vídeo, mais uma vez eu me lembrei dessa música, me lembrei dessa mensagem, né, que é saber esperar. E por quê? Porque aconteceu algo que me deixou desesperado e sobre isso que eu quero falar hoje, né? Saber esperar. E como sempre, se não estás subscrito no canal, já te convido, subscreva-te e deixe sempre um like, que isso ajuda muito para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante, ok? E como sempre, deixa aí também nos comentários a tua técnica, o teu método de enfrentar, digamos, momentos de caos, momentos de desesperança, ok? Aconteceu algo, eu sem querer deixei o carregador do meu computador num outro lugar, né? Eu estava a trabalhar desde um outro lugar e deixei o carregador do meu computador nesse lugar por esquecimento. E hoje, quando eu fui ligar o computador para começar a trabalhar, eu percebi que o meu computador estava sem bateria e me lembrei que o carregador estava distante de mim. Então isso obviamente me deixou em pânico. Eu disse, uau, o que eu faço agora? Eu preciso trabalhar, preciso estar conectado. E eu sei que se eu manter o meu computador ligado por muito tempo, eu não vou conseguir cobrir o tempo todo que eu preciso estar a trabalhar, porque basicamente a carga acaba, né? E além disso, eu tinha uma reunião marcada nesse caso, com a pessoa que é o meu chefe, o meu manager, e essa reunião aconteceria dentro de 2 horas, o que significa que se eu ficasse com o computador ligado, a bateria acabaria, eu perderia a reunião, mas também se eu tivesse que sair de casa para ir buscar o carregador, igual perderia muito tempo, porque o carregador estava numa outra localização que é um pouquinho distante. E isso aqui, óbvio, me deixou em pânico, porque eu, como sou uma pessoa que
gosto muito de ser responsável, e quando se trata do meu trabalho, aí sim não há brincadeiras, eu sempre estou a tempo, dificilmente tenho problemas, e hoje não queria que fosse diferente, eu queria fazer o meu trabalho sem complicações algumas. Óbvio que eu comecei a pensar em várias formas de como resolver a situação. Fiquei completamente desesperado, porque sou o único, né? Então eu me lembrei que o lugar onde eu estava, ou não, o lugar onde eu deixei o carregador, me lembrei que eu não tinha as chaves. E as chaves estavam com uma outra pessoa. Daí eram dois problemas. Primeiro, eu estou sem as chaves e estou sem o carregador. Primeiro precisaria das chaves e depois do carregador, e eram locais completamente diferentes. Daí comecei a pensar, então eu escrevi, naquele desespero, eu escrevi para a pessoa que estava com as chaves, disse, olha, estou com uma emergência, eu deixei um carregador em tal lugar e eu preciso das chaves que está contigo, que são minhas chaves. E essa pessoa também estava a trabalhar naquele exato momento. Disse, olha, eu estou a trabalhar, mas podemos ver como é que eu posso te ajudar. E ficamos aí a pensar então, né, nas possibilidades, como é que faríamos, se ele podia vir aqui trazer as chaves e depois eu ir para o lugar buscar, ou então se ele saísse diretamente do lugar onde ele estava para outra posição, buscar o carregador, trazer até em casa. Ou seja, era uma confusão que de todas as formas o tempo estava a correr. E nesse desespero todo, né, claro, eu obviamente preocupei outra pessoa. Eu preocupei outra pessoa que também estava a trabalhar, mas que de alguma forma, provavelmente, ele também sentiu essa preocupação, porque ele pegou as minhas chaves e por causa disso ele sabe que agora eu estou impossibilitado de me mover para o lugar onde eu tinha que receber o carregador, ou então ir buscar o carregador. Ah, Outra coisa que aconteceu, né, é que durante esse momento todo eu perdi completamente a noção de que eu tenho algumas alternativas aqui comigo, porque eu nunca carreguei do meu computador de um outro jeito, eu sempre utilizo o meu carregador standard que eu coloco e ponto. Mas então comecei a pensar, o que eu faço agora? O tempo da reunião está a chegar, o computador está a ficar sem bateria e eu preciso estar conectado. Então foi uma complicação tremenda, mas que no final eu consegui achar uma solução que eu só não estava a ver, que estava bem diante dos meus olhos. E qual foi a solução? Basicamente, eu tenho aqui um power bank, como é que se chama o power bank em português? Não sei. Um acumulador de carga, né? Só que esse acumulador de carga ele não é para computador, ele é para telemóvel. Mas se eu conectá-lo no meu computador, ele não vai carregar o computador, mas também o computador não descarrega enquanto o power bank estiver carregado. É como se fosse um carregador externo, né? Eu conecto o power bank, então enquanto estiver conectado, o computador funciona normal. Mas claro, o power bank, por não ser um de computador, descarrega muito rápido. Daí eu conectei o power bank, fiquei aí mais ou menos meia hora e infelizmente o power bank começou também a se descarregar. E sem contar que a pessoa que eu escrevi mencionando que ele estava com as minhas chaves, ele demorou para responder, demorou mais ou menos uns 30, 40 minutos para responder. E eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu sei que essa pessoa estava prestes a fazer uma viagem e comecei a me perguntar, será que já viajou? Será que já foi? Ou seja, era uma loucura tremenda. Mas, então, vendo que o power bank estava a carregar, ou seja, o power bank nesse caso estava a descarregar, e a hora da minha reunião estava prestes a chegar. Eu queria pelo menos fazer a reunião e depois disso então ver uma forma mais eficaz para resolver isso. Daí eu percebi que com o cabo que eu utilizo para carregar o power bank, embora aquele seja curto, deixa até vos mostrar aqui, embora aquele seja, esse cabo ele é curto, na verdade ele é um cabo do meu SSD, ok? Ele é um cabo desse disco aqui externo, então ele é do tipo C, ok? Ele é tipo C, mas tem aqui um adaptador que eu também posso remover e se transforma em tipo C.
E como eu lembrei que, e claro, e é com esse mesmo cabo, porque é o único que eu tenho que consegue carregar, né? Acho que tem a tecnologia Thunderbolt, algo assim. É o único que eu tenho. Então eu fiquei mais ou menos aqui a refletir como é que eu faço. Daí eu disse, calma aí, eu posso tentar com o meu carregador do telemóvel. Claro que tenho o power bank, mas tenho também a base do carregador. Nesse caso, o meu carregador do iPhone. Ainda bem que eu tenho tudo aqui junto comigo. Daí o que eu fiz? Peguei esse carregador, coloquei um lado aqui do tipo C, já tenho o carregador. Agora o outro problema era da onde que eu pego ou aonde que eu conecto essa ficha ou essa base do carregador, esse transformador para conectar para o computador, porque o meu computador está na mesa, nesse caso está nessa posição, e eu não tenho aqui nenhum lugar próximo para eu poder conectar a base do carregador e conectar para o computador. Além disso, vocês conseguem ver a distância disso. Significa que eu tenho que ter algo aqui. Se eu me levantar, eu até me levantei, tentei conectar. Aí atrás, vem aí atrás onde eu basicamente conecto os meus carregadores. Mas eu tinha que ficar de pé, assim, junto do computador. E claro que eu não ia ficar muito tempo aí de pé com o carregador, com o computador na mão, assim, 2 ou 5 centímetros da parede. Não ia dar certo. Ia ser muito incômodo. Falando ainda que eu tenho reunião, eu utilizo duas telas, utilizo esse microfone para conectar o meu sistema de som, para falar através daqui quando eu tenho ligações, reuniões, ia ser uma loucura. Então, no final de tudo, o que eu fiz? Consegui puxar digamos, um extensor, né, de uma ficha dessas de corrente e coloquei aqui bem perto do computador, coloquei por cima da mesa e eu consegui conectar o carregador. Conectei e embora que ele não carregou muito rápido, mas ele começou a carregar. Tipo, a cada 2 ou 3 minutos aumentava 1%. E eu percebi que com isso eu conseguiria trabalhar. Né? Conseguiria fazer a minha reunião. O mais importante é que a carga não acabaria, estava a carregar lento, mas eu conseguiria basicamente efetuar a minha reunião. Mas quando eu bolei esse plano, como dizem os brasileiros, quando eu tomei essa decisão e eu consegui achar essa solução, infelizmente eu já havia envolvido a outra pessoa que estava com a minha chave e fiz ela se mobilizar. Graças a Deus é uma pessoa que, sei lá, não ficaria chateado, né, com essa situação e ele queria mesmo ajudar. E ele saiu do local dele de trabalho, conduziu até no local onde estava o carregador, pegou o carregador, veio para minha casa, aproveitou que ele tinha que pegar algo aqui na minha casa já. Ele veio, pegou o que ele tinha que pegar, deixou o carregador e se foi. E depois disso, óbvio que de alguma forma eu me senti mal. Não mal pelo que aconteceu aqui, né? Porque no final eu consegui resolver. Mas me senti mal de eu ter, de alguma forma, obrigado que alguém saísse da casa dele ou então do seu trabalho. Eu acredito que ele estava no escritório, não sei. Para vir ter comigo, né? Porque eu tinha uma emergência. É normal, eu sei que nós precisamos de ajuda e graças a Deus que ele estava aí disponível para ajudar. Mas então o que realmente me deixou um pouco triste é eu ter, claro, né, lhe movido, mas depois eu ter visto que eu tinha uma solução aqui bem nos meus olhos. Só que eu não consegui pensar nessa solução e a primeira coisa que eu fiz foi chamar essa pessoa, né? Foi mandar mensagem, informar que eu tô com uma emergência e é claro que ela ficou preocupada, né? Então, por isso é que eu lembrei mais uma vez dessa música Saber Esperar, porque eu acredito que se eu soubesse esperar, se eu tivesse calma, se eu tivesse um pouco mais de, sei lá, se eu tivesse com a cabeça um pouco mais fria, eu não teria necessidade de fazer com que a pessoa saísse de sua casa para trazer o carregador. Eu conseguiria me virar. Até no final eu disse, olha, consegui achar aqui uma solução, não tem pressa. Ele disse, não, já estou a caminho. Eu disse, epá, infelizmente, ele já saiu.
E no final, claro, as coisas se resolveram, consegui carregar o meu computador na boa, mas então ficou essa cena, essa história que eu conseguiria ter resolvido se eu pelo menos pensasse um pouco mais, se eu calculasse um pouco mais. E é óbvio, né, que eu pensei rápido, quis resolver isso rápido porque era algo muito sério. Mas nesse desespero todo, eu parei de observar nos detalhes que eu só consegui resolver quando já tomamos a decisão dele trazer o carregador. É como se ele me dissesse, ok, eu vou para aí, daí eu fiquei um pouco mais descansado e enquanto isso eu encontrei a solução desse carregador e carregar o computador. Então esse vídeo é mesmo para lembrar essa música. Mais uma vez eu vou deixar aí na descrição o link, mas é mesmo para lembrar que vale a pena esperar. Nós temos que aprender a esperar. As coisas nem sempre acontecem como queremos, né? Mas se nós estivermos de cabeça fria, se nós estivermos mais calmos, nós conseguimos encontrar soluções de coisas que talvez pensemos que são tão complicadas assim, ok? Então era sobre isso que eu queria falar hoje, era essa reflexão que eu queria trazer e espero que tenham gostado do vídeo e como sempre, estamos juntos então na próxima semana. Bye pessoal, tchau!